Era uma manhã normal, amena e calma, na pequena cidade de Montrose. As ruas ladeadas por prédios de tijolos pareciam congeladas no tempo, como um cenário. Soprava a brisa de outono, uma carícia fresca que agitava as folhas amareladas das árvores nas calçadas. Os cafés locais estavam cheios de clientes habituais, cada um ocupado conversando sobre as pequenas coisas da vida, tomando café ou folheando jornal. A vida parecia seguir seu curso pacífico, como todas as manhãs. Os habitantes cumprimentavam-se com sorrisos familiares, reconhecendo aqueles que encontravam todos os dias, trocando palavras de pouca importância, mas impregnadas do calor local. O comércio local, pequeno e acolhedor, exalava o cheiro a pão fresco e produtos caseiros. Tudo parecia em harmonia, quase como um ambiente vivo, congelado numa tranquilidade desarmante. O ar estava fresco, o frescor que anuncia o outono, com suas manhãs claras e frescas antes do sol nascer mais alto, aquecendo gradativamente as ruas de paralelepípedos. As árvores, embora ainda enfeitadas com as últimas folhas verdes, começavam a se preparar para a mudança de estação. O outono, com a sua luz dourada, parecia um momento suspenso, uma promessa de renovação escondida no eterno ciclo da natureza. Mas por baixo desta aparente paz, uma estranha sensação de desconforto pairava no ar. Parecia que algo estava errado, mas ninguém ainda conseguia expressar o desconforto em palavras. Talvez tenha sido apenas um palpite. Talvez os habitantes de Montrose, tantas vezes habituados à sua tranquilidade, não tivessem consciência de que naquele dia sua percepção da justiça e da injustiça seria irremediavelmente transformada. Malik, um homem negro de 40 anos, caminhava tranquilamente pela rua principal. Embora a rua fosse familiar e cheia de vidas que se cruzavam, havia algo único na sua abordagem. Ele não estava com pressa, mas havia uma espécie de calma determinada em seus passos, um homem perfeitamente consciente do que estava ao seu redor. Ele estava bem vestido, seu terno escuro estava impecavelmente cortado e seus sapatos pretos brilhavam ao sol da manhã. O seu olhar era sereno mas vivo, e os seus traços, embora marcados pelos anos, revelavam inteligência e força serena. A maioria das pessoas o conhecia, mesmo que não fossem próximas dele. Malik não era um homem comum para Montrose, embora morasse lá. Ele era um respeitado advogado de direitos civis e seu nome ressoou além das fronteiras desta pequena cidade. Ele cresceu em um bairro difícil, onde as ruas eram mais escuras e as oportunidades pareciam escapar a cada esquina. A pobreza o atingiu desde a infância, mas ele foi criado em um lar cheio de amor, valores e esperança. Através da sua inteligência aguçada e do seu trabalho árduo, ele ascendeu muito além destas raízes humildes. Hoje, Malik não era apenas um advogado, ele era um símbolo de resiliência, um homem que provou que mesmo num sistema muitas vezes desigual, era possível quebrar as correntes da injustiça e recuperar o seu lugar no mundo. Naquela manhã, ele estava a caminho de uma reunião crucial. Ele tinha um cliente importante, um empresário local acusado injustamente de evasão fiscal. Malik já havia defendido casos de grande repercussão, mas este prometia fazer barulho. Ele sabia que não se tratava apenas de números ou evidências. O caso tocou em algo mais profundo, mais sistêmico: a discriminação racial, as desigualdades estruturais que afetaram os mais vulneráveis da sociedade. Malik pretendia defender o seu cliente com todas as suas forças. Não só para estes últimos, mas para todos aqueles que foram constantemente vítimas da marginalização silenciosa do sistema. Enquanto caminhava silenciosamente, os sons da cidade ao seu redor pareciam dissolver-se numa espécie de melancolia suave. Ele pensou em seus primórdios, nos bairros onde as luzes da rua nunca iluminavam suficientemente os becos escuros, onde os sonhos eram muitas vezes sufocados por realidades cruéis. Pensou na mãe, uma mulher forte e determinada, que se sacrificou tanto para lhe dar uma educação decente, mesmo quando isso significava não dormir algumas noites. Ao pai, ex-soldado, que lhe ensinou a disciplina e a importância da honra. Estas memórias, estas lições, mantiveram-no centrado, mesmo em momentos de dúvida. Ele foi a soma destes sacrifícios, destas esperanças. Tudo o que ele conquistou não veio apenas do seu esforço pessoal, mas do apoio daqueles que acreditaram nele, mesmo quando o mundo parecia lhe virar as costas. Naquela manhã ele atravessava a rua principal, um lugar familiar, mas hoje estranhamente cheio de significado. Ao passar pela antiga livraria, uma viatura da polícia parou de repente ao seu lado. O carro patrulha, um modelo comum, mas imponente,
emitiu um leve som de freada. O motorista baixou a janela e um jovem policial, Sebastian, saiu rapidamente do veículo, parecendo determinado, mas com nervosismo palpável escondido sob uma expressão dura. Ele caminhou em direção a Malik, sem cumprimentá-lo, sem uma palavra de cortesia. Suas mãos apertaram seu uniforme como se quisesse lhe dar alguma segurança. Ele não parecia totalmente confortável em seu papel, mas mesmo assim continuou com uma abordagem agressiva. Você está preso, anunciou ele em tom seco, mas ligeiramente trêmulo, como se essa afirmação ainda não tivesse encontrado fundamento real em sua mente. Malik, um pouco surpreso, mas mantendo a calma, ergueu as sobrancelhas. Desculpe. Por quê? Por suspeita de roubo. Você corresponde à descrição de um suspeito. Roubo. Mas eu não roubei nada, respondeu Malik, de repente sentindo-se fora de sua zona de conforto, mas sem deixar transparecer nada em sua voz. Isso não é da minha conta, respondeu o agente em um tom um pouco mais firme, ignorando os protestos de Malik. Você vai ter que me seguir. Malik tentou manter a calma, embora sua mente estivesse confusa. Ele sabia que em tais situações, perder a paciência poderia se tornar uma armadilha. Ele respirou fundo e respondeu com voz comedida: não vou a lugar nenhum até que você me explique os motivos desta prisão. O agente Sebastian pareceu hesitar por um momento, mas rapidamente se recompôs, seu rosto endurecendo novamente. Com um movimento brusco, agarrou Malik pelo braço, puxando com mais força do que o necessário. Malik sentiu uma dor passageira onde os dedos do agente se fecharam em sua pele, mas tentou permanecer congelado. Ao redor deles, os transeuntes pararam de cuidar de seus negócios. Seus olhos estavam fixos na cena. Os murmúrios começaram a aumentar, acompanhados de sussurros que deslizavam entre as filas de pedestres. Alguns pareciam perturbados, outros perplexos, mas também houve quem, reconhecendo Malik, demonstrasse expressões de surpresa e confusão. Alguns pegaram seus celulares e registraram o momento, como se o incidente se tornasse instantaneamente um espetáculo a ser compartilhado. Malik, apesar de saber que esses vídeos poderiam ser potencialmente úteis para ele, sentiu uma forte pressão no ar. Era como se todos os olhares sobre ele amplificassem o peso desta injustiça. Conheço os meus direitos, disse Malik com voz firme, embora o seu coração batesse um pouco mais rápido. A situação estava se desenrolando mais rapidamente do que ele imaginava e ele sabia que cada movimento precisava ser medido. Peço que me deixem ir e revertam esta prisão ilegal. O agente, claramente frustrado pela calma de Malik, não prestou atenção às suas palavras. Em vez de se acalmar, ele apertou ainda mais, forçando Malik a segui-lo até o carro da polícia, e seu desejo de impor sua autoridade se traduziu em uma tensão palpável no ar. Dentro do veículo, Malik, de braços cruzados, sabia que a situação iria piorar. Embora nunca tivesse sido vítima de tal injustiça antes, ele sabia que perder a paciência significava fazer o jogo do agressor. Procurou manter uma aparente calma, consciente de que sua reação poderia determinar o curso dos acontecimentos. Alguns minutos se passaram, onde o silêncio no carro só aumentou a tensão. Malik podia ouvir a respiração do agente, que parecia pesar cada segundo. Então, de repente, Sebastian quebrou o silêncio com uma voz seca e autoritária. Qual é o seu nome? Malik Jones. Malik respondeu calmamente, sem hesitação. Mas naquele momento ele sentiu uma estranha sensação de preocupação. Por que essa pergunta agora, depois de tudo o que acabará de acontecer? O agente anotou o nome de Malik em seu caderno, sem muita convicção, os olhos ainda grudados no papel como se procurasse algo para encontrar ali. Alguns segundos se passaram em pesado silêncio, antes que ele recorresse ao celular em busca de informações sobre ela. Malik sentiu o olhar do agente examinando cada linha, cada detalhe. Sebastian parecia cada vez mais tenso, os dedos deslizando nervosamente pela tela, como se procurasse desesperadamente uma explicação lógica para o que acabará de acontecer. Os segundos pareciam se arrastar enquanto ele folheava os artigos de imprensa, os vídeos de súplicas, as entrevistas, sem conseguir compreender a profundidade da situação em que se envolvera. Então, de repente, um estranho silêncio se instalou no carro. A atmosfera assumiu uma tensão particular, como se o tempo tivesse congelado. Malik pôde ver o agente, agora visivelmente preso numa incerteza que não havia previsto. Sebastian abaixou a cabeça, o olhar fixo no telefone,
a respiração ficando mais pesada. Então ele finalmente olhou para cima, com um brilho de hesitação cruzando seus olhos. Você é Malik Jones? Perguntou o agente, com a voz hesitante, quase surpresa. Malik, apesar de seu aborrecimento, assentiu lentamente. Sim, sou eu. Você é o advogado dos direitos civis, aquele que lutou nesses grandes casos contra a polícia em todo o país. O policial parecia estar tentando entender, como se a informação que acabará de surgir em sua mente o perturbasse profundamente. Malik suspirou profundamente, uma fadiga invisível em sua voz. Ele finalmente entendeu. Foi um momento que ele previu chegar em muitos casos, mas não para ele. O rosto do agente traiu sua consternação, uma mistura de confusão e descrença. Malik, agora consciente da súbita consciência do agente, não pôde deixar de responder com uma voz calma, mas marcada por um ligeiro aborrecimento. Sim, sou eu. Sebastian congelou naquele momento, os dedos hesitando em seu telefone, seu olhar mudando brevemente, como se a compreensão da identidade de Malik mudasse todo o contexto da prisão. Ele rapidamente examinou os resultados que apareceram na tela. Artigos de imprensa, vídeos de suas alegações, suas entrevistas na mídia onde denunciou a brutalidade policial e a discriminação sistêmica. O agente parecia incapaz de perceber a magnitude do que acabará de fazer. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele folheava as páginas do telefone, e seu rosto mudou abruptamente de cor, passando de um vermelho frustrado para um pálido repentino. Ele parecia estar avaliando a situação que havia criado. Um desconforto profundo invade o veículo. O silêncio, antes repleto de tensão, agora estava cheio de constrangimento palpável. O agente abaixou a cabeça, visivelmente envergonhado, os olhos evitando os de Malik. Eu sinto muito, Sr. Jones, disse ele, com a voz trêmula e cheia de remorso. Eu não sabia. Pensei. Não era minha intenção. Malik olhou para ele com frieza, seu olhar penetrante e inabalável. Suas palavras, frias e calmas, soaram como uma verdade contundente. Você não sabia? Você não sabia que estava prendendo um dos advogados mais respeitados do país, alguém que lutou contra a brutalidade policial e a injustiça racial? E você está me prendendo assim, sem motivo, simplesmente porque pretendia bancar o policial autoritário? O agente não respondeu, com vergonha de dizer qualquer coisa. Suas mãos cerraram o volante, a vergonha visível em seu rosto. Malik não precisou dizer mais nada. O silêncio estendeu-se entre eles, mas foi um silêncio pesado, o de um homem consciente de ter cometido um erro irremediável, e o de outro que sabia que nenhum pedido de desculpas poderia reparar o mal que acabava de ser causado. Pouco depois, uma série de acontecimentos sucedeu-se com uma rapidez surpreendente. Os vídeos do incidente foram rapidamente compartilhados nas redes sociais, tornando-se virais em poucas horas. As imagens da prisão arbitrária de Malik, um respeitado advogado dos direitos civis, chocaram profundamente a comunidade. Os vídeos que mostram o agente Sebastian manipulando Malik sem motivo aparente causaram ondas de choque. Os espectadores horrorizados começaram a questionar as motivações mais profundas do agente e a realidade do racismo sistêmico na aplicação da lei. O que inicialmente parecia um incidente isolado tornou-se uma ilustração do preconceito racial e do abuso de poder nas instituições policiais. Milhares de mensagens de solidariedade e raiva inundaram as plataformas sociais. Ativistas dos direitos civis, organizações comunitárias e até celebridades tomaram posição pública. Logo, os manifestantes se reuniram em frente à delegacia de polícia de Montrose, gritando slogans e exigindo responsabilização. A pressão sobre as autoridades crescia. Os manifestantes não ficaram apenas irritados com a prisão, mas também com a normalização da injustiça e da violência policial contra as comunidades negras. A mídia local começou a investigar o comportamento do agente Sebastian. O perfil do jovem policial, inexperiente e mal preparado para compreender a profundidade das questões sociais por trás de sua atuação, rapidamente se tornou tema de debate. Sebastian, visivelmente ingênuo, agiu sem compreender a magnitude da situação. A imprensa repetiu a história de Malik, contrastando a sua reputação como advogado dos direitos civis com a atitude de um agente que parecia cego à dinâmica racial que governa a sociedade. Malik, no entanto, manteve-se calmo e determinado face à indignação generalizada. Embora pudesse ter cedido à raiva ou à frustração,
optou por transformar esta injustiça numa oportunidade para denunciar publicamente a desumanidade e o racismo sistêmico na polícia. Consciente do significado do que estava a viver, organizou uma conferência de imprensa. Diante das câmaras, sob o olhar de jornalistas e testemunhas, explicou não só os factos do incidente, mas também a sua mensagem de paz e reforma, trazendo esperança para as mudanças necessárias. O que vivi hoje não é um caso isolado, disse ele com voz calma, mas cheia de profunda convicção. É um reflexo do sistema que permite que os policiais nos tratem como criminosos simplesmente por causa da cor da nossa pele. É um sistema que precisa mudar. Suas palavras ecoaram pelas ondas de rádio, amplificadas pela cobertura da mídia. A cidade de Montrose, que até então era conhecida pela sua relativa tranquilidade, ficou abalada com esta revelação chocante. A esquadra viu-se obrigada a responder publicamente e a gestão da crise tornou-se uma prioridade para as autoridades locais. O agente Sebastian foi suspenso enquanto se aguardava a investigação, gesto que, embora esperado, não foi suficiente para extinguir a chama do protesto. Multiplicaram-se as vozes pedindo uma revisão das práticas policiais. A comunidade começou a refletir sobre as suas próprias deficiências e como poderia mudar as coisas para evitar que incidentes semelhantes acontecessem no futuro. Malik, embora angustiado pela injustiça sofrida, sentiu-se orgulhoso por poder usar a sua posição para provocar mudanças. Ele sabia que este assunto era apenas um passo em uma luta muito maior. O que ele viveu não se limitou à sua prisão, mas fez parte de um problema muito mais profundo. A cidade de Montrose nunca mais seria a mesma depois deste incidente. Os cidadãos, agora conscientes das realidades ocultas por detrás das ações policiais, encontrarão-se numa encruzilhada moral, forçados a escolher se concordariam em deixar as coisas como estavam ou se mobilizariam para mudanças concretas. Para Malik, este evento foi uma vitória, mas não um fim. Foi uma vitória numa longa batalha contra as injustiças raciais e o abuso de poder. A história da sua prisão, inicialmente vista como um simples incidente, tornou-se um símbolo da luta contra a opressão sistêmica. Através da sua história, ele lembrou a todos que a dignidade e a humanidade nunca devem ser ignoradas. É fácil esquecer que há vidas por trás de cada injustiça, disse Malik noutra entrevista, mas devemos lembrar que cada ato de brutalidade tem consequências, não apenas para a vítima, mas para toda a sociedade. E embora o caminho ainda fosse longo, com muitos obstáculos a superar, Malik sabia que continuaria a lutar, não só para si e para sua família, mas também para aqueles que, como ele, nem sempre tiveram a mesma voz. Ele compreendeu que esta vitória simbólica era apenas o primeiro de uma série de passos necessários para alcançar a verdadeira justiça. Para ele, não se tratava apenas de um homem preso injustamente. Ele se tornou um portador de justiça, um símbolo de resistência diante da injustiça. Mesmo nos piores momentos, ele sabia que a mudança era possível e que poderia, através da sua ação e compromisso, inspirar toda uma sociedade a pensar e agir.